Olá, boa noite, ou boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estamos aí com esse novo horário, agora às terças-feiras, fazendo esse estudo do triunfo pessoal. Uma grande satisfação estar aqui, uma grande felicidade estar aqui novamente para esse estudo, colocando os nossos pensamentos, colocando a nossa vontade no sentido de estudar, no sentido de produzir mudanças em nós mesmos, certo? Então, com grande satisfação, dentro desta grande satisfação, deixo o meu boa tarde a todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita e você que acompanha aí pelo YouTube depois, acompanha pelo SoundCloud. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, qualquer o horário em que você esteja nos acompanhando, prestigiando esse trabalho. E aqui temos sim, sempre temos aqui, vamos lá de cima, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, também aqui acompanhando. A Dênia de Itatiba, São Paulo. A Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro. A Estela Xavier de Blumenau, Santa Catarina. Patrícia Xavier, também de Blumenau. Família Xavier. A maninha, as irmãs Xavier. Tem a mãe Xavier também, né? Tem algum lugar aí. A Cristina Assunção de São Mateus, Espírito Santo. A Rita de Cássia, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Janete Brasil de Tijuca, Santa Catarina. A Daniela Magalhães de Poço Fundo. Poço Fundo é Minas? A Rosita Xavier, acho que a Rosita é a mãe, né? Se eu não me engano, a Rosita é a mãe, aí tem a Estela. É isso aí. Se estiver confundindo aqui, me avisem. Tânia Quereguini. José Aparecido também. Esse aqui, ó, esse homem aqui, esse senhor é o responsável, o homem por detrás da Rede Amigo Espírita. Lógico que tem vários expositores, mas esse é o cara. A Nádia Bonfilho. Kátia Moura, também chegando aqui. Tá, vamos nos adaptando aí a este novo horário. Olha lá, Rosita é a mãe. Isso, Poço Fundo, Minas Gerais. Vamos ver. Seguindo, então, este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Hoje estamos no encontro de número 47, capítulo 5.1, a conscientização dos arquétipos primordiais, parte 2. Já colocando um ponto importante aqui, nós veremos o arquétipo ânima e ânimos, mas esses arquétipos já foram vistos lá no estudo denominado Arquétipos Junguianos. Eu não me lembro se é 1.2, 2.1, mas volta lá nos estudos anteriores que tem, tá? Não vou trazer de volta esses temas que nós já trabalhamos aqui. Então será contínuo aqui na literatura. Vamos em frente. A ânima, ânimos ou alter ego é também o resultado dos impulsos e tendências que foram rejeitados pela família e pela sociedade, que se aglutinam, formando imagens que permanecem na superfície do inconsciente pessoal. Então, o que nós já vimos aqui, ânima e ânimos, representação do masculino e do feminino, tá? Só lembrando isso, ânima feminino, ânimos masculino. São resultado dos impulsos e tendências que foram rejeitados pela família e pela sociedade, que se aglutinam, formando imagens que permanecem na superfície do inconsciente pessoal. Tá? Então, o que nós já vimos é que aquilo que é rejeitado, seja bom ou seja ruim, mas que é rejeitado, vai para a sombra. Ok? Então, quando a sociedade rejeita, tudo que a sociedade rejeita vai tomando uma forma, e essa forma são os arquétipos. Tá? Então, mas o mais importante é isso. Nem tudo que é rejeitado é ruim. Coisas boas também são rejeitadas, porque não nos sentimos merecedores, porque não queremos constranger as pessoas que estão ao nosso redor. Se alguma vez você fingiu que falava
um português um pouquinho pior para não constranger quem falava o português melhor, é nesse sentido. E aí quando nós vamos ampliando isso para questões maiores, principalmente antigamente, esposas que tinham que se fazer inferiores ao marido para não gerar constrangimento, né? À medida que isso vai evoluindo, nós ainda temos muitos resquícios desses comportamentos, tá? Permanecem na superfície do inconsciente pessoal, do nosso, o meu e do seu, não do coletivo. Aqui ela está falando como o arquétipo que está no inconsciente coletivo fica como referência no nosso inconsciente pessoal, tá bom? Então, se ele está na superfície, os primeiros movimentos que faremos quando o nosso inconsciente for chamado a responder serão aqueles que estão na superfície. Portanto, ânima e ânimos responderão pelos nossos atos. Né? Claro, dentro do nosso livre-arbítrio. Seguindo. Quando, em qualquer circunstância, uma porção de um par de opostos é conscientizada ou apresentada à luz do discernimento, a outra, a que não foi aceita, desce e, numa metáfora, transforma-se em sombra no inconsciente. Ok? A Maria Emília já coloca aqui que desejava ser menino quando criança. Maís Oliveira chegando também, Fabiana Alves de São Vicente. É, isso aí. Quando em qualquer circunstância uma porção de par de opostos é conscientizada ou apresentada à luz do discernimento, a outra, a que não foi aceita, desce e, numa metáfora, transforma-se em sombra no inconsciente. Bom, o que nós sabemos, né, ou ao menos o que estamos tentando introjetar. Nós temos as duas energias, a energia masculina e a feminina. O espírito em si não tem sexo, como nós veremos mais à frente, mais adiante hoje ainda também. Então, se eu tenho as duas energias e eu trago as duas histórias, o que significa isso, esse slide? Significa que quando um é trazido à luz, o outro vai para a sombra. Tá? Desde a infância? Desde a infância. Porque se você entra em lojas de brinquedo, tem lá do lado esquerdo, do lado direito, um monte de brinquedo cor-de-rosa e do lado direito um monte de brinquedo azul, com bonequinhos camuflados. E no meio os brinquedos amarelos. Então, quer dizer, você vai sendo aquilo. Você vai sendo coagido e até constrangido a ser aquilo. Ah, menina de azul. Se você chega com um bebê vestindo azul, todo mundo acha que é menino. Não pode ser uma menina vestida de azul. Dificilmente alguém vai chegar para você que acabou de ter um filho e vai trazer um macacãozinho cor-de-rosa. Então, isso tudo vai ficando introjetado e é relativo. Porque como até já foi falado aqui, se não me engano, quando as cores foram criadas, o rosa era para ser do homem e o azul era para ser da mulher, porque o rosa ele é mais forte, né? Ele é mais impactante, então a cor masculina era o rosa. Depois isso foi trocado. Então quer dizer, a nossa definição de homem e mulher, ela vem por questões comerciais, ela vem por convenções humanas, totalmente fora da realidade do que é o espírito. E aí tem que dar boneca para a menina, tem que dar carrinho para o menino, aí depois que você olha na rodovia assim, você que viaja muito por rodovia ou vai de ônibus, 98% das vezes em que você viajou de ônibus ou de avião, o piloto ou o motorista era um homem. Quando você está na rodovia e vê uma família dirigindo, quase sempre é o homem quem está dirigindo e a mãe no banco do passageiro. Quando você vê passando de moto, dificilmente vai ver um homem na garupa de uma mulher. Por que isso acontece? Porque a mulher tem menos habilidade para pilotar? Não, porque os dois concordam com isso. É um respeito mútuo que na verdade oprime. E ninguém fala sobre isso. Tem um monte de mulher que queria pegar a moto e ir dirigindo e deixar o cara na garupa, mas não, coitado, né? O que vão pensar? Ah, olha lá, a namorada dirige e ele fica na garupa. Quer dizer, se ficar na garupa é humilhante, por que a mulher tem que ser humilhada?
Ou não é humilhante ou é humilhante para os dois. Então a questão é, não é humilhante. Alguém tem que ficar na garupa porque só um pode pilotar. Mas isso vai ficando, então é nesse sentido. Eu sou criado para ser menino, eu tenho que ser menino, eu não posso chorar, eu tenho que ser forte, eu tenho que gostar de levantar a saia da menina, eu tenho que gostar de mulher, né? Tem homem que quando o filho entra na puberdade já leva ele em prostíbulo para ele ter a primeira relação sexual, mas nunca vai fazer isso com a filha, né? Nunca vai ligar para o melhor amigo dele e falar: ó, minha filha teve a menarca dela e eu gostaria que ela perdesse a virgindade com você porque agora ela é uma mulher. É até um tabu falar isso, até ofende o indivíduo. Só que é uma opressão. De onde vem essa opressão? De dentro de nós. Porque a própria mãe passa isso para a filha e a própria mãe passa isso para o filho. Tá? Então, quando uma mãe é preocupada com a sexualidade do filho, ele é zoado na escola. Ah, filhinho da mamãe, a mamãezinha não sei o quê. É nesse sentido que nós vamos vivendo. Então, o adolescente não pode precisar da mãe. Minha mãe me deixar na porta da escola, imagina, isso é coisa de menininha, tá? Só que se a menina não tem um pai que deixa ela na porta da escola, olha, não tem pai, é uma abandonada. Então, esses valores vão nos norteando. Nós simplesmente vamos repetindo eles sem necessariamente pensar sobre isso. E ao não pensar sobre isso, o que acontece? Um dos lados vai para a sombra, este lado ficando na sombra, ele só pode ser atuado na outra figura. Então a mulher acredita que precisa de um homem para ser feliz e o homem acredita que precisa de uma mulher para ser feliz, quando na verdade nós só precisamos da nossa reconexão com o sagrado. O resto é tudo bônus e ônus, mas não está no outro a nossa capacidade de sermos felizes ou tristes. A Maria Emília gostava de carrinho. A Dênia dará para a filha dela um avião. É isso aí, tem que ser, porque só fica comissária, e o cara de pilota, enfim. Quando tem um comissário, parece um constrangimento. Ah, o cara é comissário de bordo. Então, quer dizer, nós temos um preconceito com algumas profissões como se elas fossem inferiores, e aquilo que é inferior é colocado que a mulher precisa fazer, porque para a mulher não é inferior. Então, a mulher acredita naquilo, o homem acredita naquilo, e fica todo mundo desfilando como se isso fosse saudável e normal, quando não é. O filho também, se quiser a cozinha para aprender a cozinhar, pode ter, a Dênia fala. É exato, tem que ser, porque eu moro em uma casa, eu não tenho minha mãe morando aqui comigo, eu preciso cozinhar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso sempre ter uma namorada, eu preciso ter uma noiva para cozinhar para mim. Eu preciso saber cozinhar. Da mesma forma, se eu sou casado, minha mulher não pode pegar o carro porque eu tenho que dirigir para ela. Nós ficamos presos nesses papéis, né? Isso. Não estou falando de gênero aqui, tá? Eu sei que sempre tem um extremista radical, ortodoxo. Eu não dialogo com extremistas. Eu dialogo aqui no centro, dialogo em um sentido mais de pensar, de refletir, mas não dessa coisa conservadora, porque o conservador só sabe conservar, né? E o conservador, ele acredita que já está pronto e que o mundo está perfeito desse jeito. Eu não acredito, eu confio que ainda tem muito a melhorar, então eu não dialogo com conservadores, porque não há diálogo com eles. A Carmen gostava de artesanato masculino, serrar madeira, vê, fica como se fosse o masculino ser o marceneiro, né? Para fazer carrinho. O homem, aí o bordado, o homem não pode fazer bordado, não pode saber crochê, etc, tricô. Vamos quebrando isso aos poucos, né? Não é masculino, é de quem quiser, né? É de quem quiser. Se a menina quiser ser marceneira, vai ser marceneira, e se o cara quiser ser... Tanto que quando um cara resolve ser costureiro, ele vira alfaiate, né? Fica até isso aí, então, é alfaiate. Quando o cara quer ser cozinheiro, ele vira chefe. Então, vai sempre tendo uma coisa assim, que para o homem o nome é um pouquinho mais bonito para a mesma coisa. Não, eu não vou em cabeleireiro, eu vou em barbeiro. É sempre assim. Ok? Vamos lá. A sombra tormentosa que resulta da consciência de culpa ou do desconhecido, tudo aquilo que é ignorado ou rejeitado com severidade, quando conscientizada,
transforma as heranças instintivas em atos racionais que irão contribuir para a formação de atitudes saudáveis, descomprometidas com as fobias e os receios, que se ocultam ou se desvelam nas diferentes formas de complexos. Por que essa sombra é tormentosa? Por isso. E de onde ela vem? Dessa consciência de culpa ou do desconhecido. Porque por muito tempo foi dito que mulheres não podiam fazer certas coisas e que o homem não podia fazer certas coisas. E quando o indivíduo falava eu posso, gerava uma culpa. Eu, homem, decorador de bolo, o que vão pensar de mim? Exatamente isso. Eu, mulher, caminhoneira, caminhoneira, lá, já falam, sapatão, é isso, é aquilo. Né? É até um pejorativo para mulheres de sexualidade homoafetiva, caminhoneira, né? Como se isso fosse coisa de macho, tá? É como se todo caminhoneiro fosse grotesco, pega a prostituta no meio da rodovia, com aquela camisa suada, como se todo caminhoneiro fosse só isso também. Quando conscientizada, é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo à consciência essa sombra para pensar sobre ela, transforma as heranças instintivas, ou seja, essas repetições que nós fazemos sem pensar, em atos racionais. E aí nós podemos pensar sobre ele. Vou dar um caminhãozinho para minha filha, sim. Vou dar um carrinho de boneca para o meu filho, sim, porque ele vai ter que empurrar o bebê um dia. Que irão contribuir para a formação de atitudes saudáveis. Por que saudáveis? Porque não há o conflito. Eu aceito em mim o masculino e o feminino como energias, e não há um espaço que só possa ser ocupado por um ou por outro. Descomprometidas com as fobias e os receios, que se ocultam ou se revelam nas diferentes formas de complexo. Qualquer que seja ele, né? Porque aí eu posso ter um complexo de inferioridade porque eu sou mulher, um complexo de inferioridade porque eu sou homem, porque eu sou negro, porque eu não sou tão inteligente, porque eu não sou isso e aquilo. Tá? Isso vai nos aprisionando muito, vai nos fazendo ficar reféns. A Virgínia é treinadora de meninos e as pessoas olham. Fica estranho, porque até esportes, né? Tem alguns esportes assim que, imagina, esporte de menina, esporte de menino, onde já se viu isso? Na minha adolescência, nos anos 90, jogar vôlei era coisa de menina. Eu tinha que jogar futebol. Se você quisesse jogar vôlei, vai jogar com as meninas e tal. E como se ficar com as meninas fosse inferior. Então não se trata de ser de homem ou de mulher. Se trata principalmente de não perceber que nós colocamos que tudo aquilo que não é bom o suficiente é coisa de mulher. Então é como se a coisa do homem fosse tudo boa. E isso é ruim também para os homens, porque eles vivem uma pressão de ter que dar conta de qualquer coisa, desde abrir o vidro de picles até consertar a calha subindo no telhado. Aí você tem um monte de homem caindo no telhado, quebrando a bacia, tomando choque, mexendo na fiação da casa. Por quê? Porque eu não posso falar que eu não sei. Eu tenho que dar conta de trocar essa lâmpada. E aí escorrega, cai, se machuca. E aí fica culpando, porque o cara que pôs essa fiação aqui pôs errado. Não, é porque ninguém ensina essas coisas para nós na escola, né? E nós não somos obrigados a saber só porque nascemos com um gênero ou com outro. A Mais pergunta, nos encontrarmos com o sagrado seria felicidade absoluta? Em plenitude, sim, porque o sagrado é o que você chama de Deus, né? É o que o budista chama de causa e efeito, é o que o islâmico chama de Alá, é felicidade absoluta, tá? Não é algo que você vai fazer assim, ó. Encontrar com o sagrado da visão kardecista, espírita kardecista, é quando você não precisa mais encarnar, quando você não precisa mais passar por provas e expiações, porque você alcançou a angelitude. É o último grau. Isso é encontrar com o sagrado, tá? Perceber o sagrado, sentir o sagrado, atuar o sagrado, nós conseguimos fazer aos poucos, mas o encontro pleno com ele é o último estágio da evolução. Tá? Depois disso, você não vai ficar sentada tocando harpa, você vai trabalhar mais do que trabalha agora, mas vai trabalhar consciente de que o seu amor está em direção ao universo e não apenas ao seu ego. Reginaldo de Maricá, Rio de Janeiro. Tarde, mas nunca é tarde para aprender, nunca. Seja bem-vindo. Sônia Rezende, Juiz de Fora, Minas Gerais. Também chegando aqui, Lucimar de Bauru, interior de São Paulo, e a Janaína Bittencourt. Felicidade não é deste reino.
A Rita de Cássia disse que o filho dela fez uma torta de chocolate maravilhosa. Ela elogiou, mas o pai criticou, tanto que ele não fez mais. Ponto. Tá? É isso. Esse seu comentário resume tudo o que nós estamos vivendo aqui. Tá? E eu me lembro uma vez de ouvir um senhor de sei lá quantos anos falar para um menino de 4 anos de idade: para de agir igual menininha, você é macho, você tem que falar com a voz grossa. 4 anos de idade. O que o menino é hoje? Fóbico, não consegue nem entrar na piscina, tem vergonha de ficar sem camisa, se sente totalmente castrado. Claro que não foi só esse comentário, mas é isso, vai sendo isso, tá? Vai sendo isso. A Sônia diz que o filho cozinha muito bem. O genro. Exato. Legal. Vamos trabalhando, né? O nosso trabalho aqui é devagar, ainda tem muito o que fazer, né? Como eu coloco, eu posso falar por mim. Os estudos que nós fazemos aqui, eles não são voltados para gêneros, eles são voltados para desconstrução, tá? E a desconstrução toca sentimento, leva a choro, leva a raiva, leva a emoções, tá? Qual que é o público dos estudos? Qual que é o público da minha página no Facebook? Predominantemente mulher, 80%. Tá? Por quê? Porque para o homem é mais difícil. Que esse cara tá falando aí, né? É uma baitolagem que esse cara tá falando aí. Esse cara aí deve ser gay. Tudo assim, tudo é ofensivo. O gay é menor, a mulher é menor, tudo é menor. Ele que é o branco, hétero, esse é o homem perfeito. Então é isso que nós vamos desconstruindo aqui. Tá? Temos um longo trabalho pela frente. A Sônia diz que a filha dela é oficial de máquinas e pega no pesado. Pois é, maravilhoso, maravilhoso. Eu fico muito feliz de ouvir essas partilhas de vocês, porque assim, o movimento está acontecendo, né? O movimento vai acontecer, essas novas gerações irão acontecer e os conservadores, estes ortodoxos vão sofrer muito, muito, porque eles vão ficar apegados ao sexo, ao gênero, à genitália. E isso é muito pequeno em se tratando de espírito. Ficar apegado a uma genitália é muito pequeno. Certo? Quebrar isso tudo, se você faz isso com seu filho, deixa ele ser espírito e não gênero, ele vai sofrer bullying na escolinha, porque os outros meninos são filhos de pais ortodoxos, são filhos de pais castrados, que ainda não estão refletindo sobre isso. Não tem problema, vai cuidando dele, vai aceitando ele, fazendo com que ele se aceite como ele é. Tá? Que ele reconheça a si mesmo. Você vai diminuir receio, você vai diminuir fobia, ele não vai ter dificuldade de falar em público, ele vai ser mais hábil em lidar com todas as situações. Tá? A médio e longo prazo, o seu filho vai ser uma pessoa muito mais tranquila do que esses que agora, a curto prazo, parecem dominar a situação. Porque eles vão se tornar esses caras que, imagina, eu vou abraçar meu pai, imagina, amizade, ficar abraçando, o que é isso? Perde um monte de chance de abraçar, perde um monte de chance de dar risada e fica erotizando tudo. Continuando. À medida que os sonhos se apresentam, liberando as imagens arquetípicas arquivadas, o paciente, mediante a imaginação ativa, decodifica as informações e atualiza os seus conteúdos para os aplicar corretamente no seu cotidiano. À medida que os sonhos se apresentam, encontro passado, nós falamos que uma das formas de comunicação do inconsciente é pelos sonhos, né? Pelo onírico. Então, como isso aqui é uma continuação, então ela está trazendo isso, tá? Entenda o paciente como nós, de forma geral. A Janaína que arruma a hidráulica e a elétrica na casa dela. É isso aí, Janaína. À medida que os sonhos se apresentam, liberando essas imagens arquetípicas arquivadas, nós, mediante a imaginação ativa, podemos decodificar essas informações e atualizar os nossos conteúdos para os aplicar corretamente no nosso cotidiano. E aí nós sofremos menos. Nós sofremos menos. Tá? Em qualquer coisa que seja. A informação que o seu inconsciente te traz através dos seus sonhos, ou na sua terapia, ou nas suas projeções de sombra, na raiva que você sente dessa ou daquela pessoa, vai te ajudando a rever o conceito, perceber que você está repetindo um padrão ancestral que não precisa ser repetido, que ele pode ser desfeito e aos poucos as coisas vão ficando melhor.
né, sem que você precise se sentir no controle da situação, porque meu filho vai ser uma menina, minha filha vai ser um homenzinho, nada disso. Seu filho é espírito, sua filha é espírito, e a adaptação vai acontecer em um momento ou outro, né, contanto que haja essa aceitação em todos os sentidos, tá? Tanto que tem também tem uma parte da sedução, né? Quando um homem vai ao mercado fazer compras, assim, quarta-feira à tarde um homem vai no mercado fazer compras e ele tá fazendo compra assim de produto de limpeza, essas coisas. O 90% de quem tá lá é mulher. E elas olham assim, cadê a esposa desse cara? Nossa, ele veio sozinho fazer compra. Isso fica claro. Eu posso falar porque eu percebo isso aí. Eu não tenho filhos, mas eu sei também de amigos que têm filhos. Quando sai para passear só ele e o filho, gera uma comoção, assim, fica até mais bonito o cara. Ah, olha só, que pai maravilhoso. Então, isso tudo é bloqueio. Parece bonito, mas na verdade é um bloqueio, é um aprisionamento. Um homem que passeia com o próprio filho não deveria ser uma exceção bonito, sedutor. Deveria ser o comum. Um homem que faz compras para casa também. E o homem que utiliza aqueles materiais de limpeza para limpar a casa também. Mas fica tão próximo dessa noção arquetípica que parece que o homem limpa a casa, cuida dos filhos e cozinha, eu tenho que casar com ele. Não é diferente do que antigamente as mães falavam. Filha, se você aprender a cozinhar, você vai ser mulher para casar. Veja como nós vamos repetindo sem nos darmos conta. É nesse sentido. Então, os valores eles ficam todos assim, pequenos, né? Pequenos, pequenos, pequenos. Como se estivéssemos buscando um pai e uma mãe nas outras relações, assim. Cozinha para mim, limpa a casa para mim, passa minha roupa, arruma lá a lâmpada porque eu não sei. Ao invés de falar, não, dessa lâmpada aqui eu vou lá, eu vou ler no Google como faz e aí eu troco. Tá? Teria que ser normal. Então isso é onde nós vamos nos construindo. Tá bom? O Emerson também chegando aqui. Quem mais chegou aqui? Bruno também chegando. A Carmen de Pernambuco vestia azul e branco até os 7 anos. Pois a mãe fez uma promessa para ela vestir essas coisas. Quando vestiu outra cor foi uma alegria. Ainda tem esses casos, né? Tem a história também de um rapaz que a mãe queria muito ter uma menina, conhecido mesmo, não é uma história de longe, não. Teve 3 filhos homens, e aí o 4º filho veio homem de novo, então ela criou ele como se fosse menina, colocava vestidinho, lacinho, sapatilha, criou ele para ser uma menina. Né? E lógico que ele não sabia, porque foi sendo criado para ser menina. Quer dizer, não adiantou nada nesse sentido, porque hoje ele é casado com uma mulher, e enfim. Estou só dizendo isso porque tem, tá? Esses extremos, mas antes desses extremos tem essas coisas bem pequenas, assim, ó. Sutis, que, menina, cruza essa perna, fecha essa perna, e o menino pode sentar com a perna reganhada, tal. Ou é igual para todo mundo, ou é igual para ninguém. Então não venha falar em direitos iguais se os deveres também não são. Tá? E isso serve para os dois lados. Nós vamos tendo que desconstruir isso aqui. A Janaína tá pronta para casar, ó, sabe cozinhar, bordar, tricotar, limpar. Tá tão pronta para casar que tá pronta até para ser solteira, porque aí vai ficar bem em paz, sem precisar de ninguém para ser mãe, né? Quando encontrar alguém que tem essas mesmas habilidades e que não precise de você como mãe, aí você terá um relacionamento saudável. Mas a maioria dos relacionamentos ainda é assim. Adelina, feliz de estar ao vivo aqui. Olá, Adelina! Buenas tardes. Seguindo, vamos em frente. Enquanto a consciência recusa-se a aceitar os desafios ocultos nos refolhos do ser, mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade, maior se faz a pressão desses conteúdos sobre o ego, perturbando-lhe o comportamento.
Explicações profundas, né? Simples, mas profundas. Enquanto a consciência recusa-se a aceitar os desafios ocultos nos refolhos do ser, mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade, maior se faz a pressão desses conteúdos sobre o ego, perturbando-lhe o comportamento. E sofre, viu? Sabe como eu sei que sofre? Porque eu tenho amigos homens que tiveram filhas meninas, né? Filhas. E sofrem. Quando a mãe estava grávida, o cara já estava no Facebook compartilhando aquelas fotos que tem um cara com uma arma assim, né? Vagabundo que quiser conhecer minha filha vai ter que me conhecer primeiro. Olha onde o cara já tá. A filha tá na barriga. E ele já tá. Ninguém pode relar na minha filha, porque minha filha não pode ter prazer, minha filha não pode querer se relacionar sexualmente. O que você está pensando de vir aqui dar prazer para minha filha, amar minha filha, tocar minha filha para que ela se sinta desejada? Quem você pensa que é? Então fica a filha aí, frígida, reprimida, recalcada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Mas agora vai ver o background desses amigos meus, sei porque são amigos meus. Era uma, duas por fim de semana, amigão. Era assim que a filha dos outros ele tratava. Então ele pensa que todo homem é aquilo, que todo homem vai utilizar a mulher como uma casca. Aí quando a esposa dele engravida de uma menina, ele já fica olhando o mundo inteiro. Ah, alguém vai querer se aproximar da minha filha, como se todo mundo fosse um estuprador, um abusador, ou como se todo mundo agisse pensando só pela genitália, como se não houvesse amor, como se não houvesse afeto, como se não houvesse questões saudáveis na sexualidade, transformando ela em um tabu. Maria Emília compartilha: meu sobrinho disse que não quer ser pai de menina porque não quer passar de consumidor para fornecedor. Então é isso, né? A esposa dele vai gestar o quê? Um pedaço de carne. É isso que enxerga. Então é assim que ele enxerga a própria esposa. Tá? Nós não percebemos, isso é ato falho, isso sai. Então quer dizer, eu consegui uma esposa aqui, ó. Entre todas eu escolhi você, e aí você eu vou pôr na geladeira para que dure para sempre, né? É um absurdo isso aí. A Janaína está em lua de mel consigo mesma. A Kátia sempre ensinou os filhos a fazer comida e arrumar a casa para aprender a se virar sozinho. Maravilhoso, porque fica aí precisando da mãe toda hora. O problema não é o seguinte: o problema não é você não precisar ser mãe do seu filho. O problema é você ser só mãe do seu filho. E aí você não pode ser mulher. Então fica aquela mãe que é só mãe de 2 filhos, cria desse jeito, que é não desse jeito que a Kátia falou, mas do outro jeito, conservador. Aí a mãe começa a namorar, os filhos não deixam. Mãe, você tá apagando a memória do pai. Quem é esse cara aqui em casa? Ela é obrigada a ser mãe pro resto da vida. Tem que fazer tudo escondido. Não pode beijar, não pode ter relação, não pode fazer nada. Porque com a minha mãe, quer dizer... Então é isso que nós estamos falando aqui. Libertar a sua mãe para que ela possa ter prazer, para que ela possa ser mulher, porque antes de ter sido sua mãe, ela foi mulher. Você só nasceu porque o feminino dela se encontrou com o masculino, que proporcionou um momento de prazer. Se depois abandonou, machucou, não importa, mas teve uma conexão consciente ali e consentida. Isso é que nós vamos nos libertando. Tá? Dessa coisa da mãe imaculada, dessa coisa da namorada imaculada. Não, permita, né? A sexualidade não é uma doença. A sexualidade pode se transformar em uma doença quando é muito reprimida, mas quando ela é vivida, ela é só uma parte da vida, né? É só uma parte, é só uma coisa a mais que aconteceu ali para a união dos seres, enfim. Lourdes, boa tarde. Lourdes. O Emerson é pai de menina e tem ciúmes dela mesmo tendo apenas 9 anos. Ciúme, é esse o ponto. Ciúme ou posse. O machismo ainda está ativo. Isso que está sendo falado aqui é para trazer a consciência, não vai ser tirado da noite para o dia. Tá? São mecanismos automáticos que nós fazemos. Essa reflexão, como está sendo trazido aqui pelo texto, pode ajudar a pensar de outra forma. Tá? Pensar de outra forma, que a nossa filha, que o nosso filho, porque a mãe também sofre com isso, não são vítimas da sexualidade dos outros, que eles também têm a própria sexualidade, que eles também querem viver isso, que eles também vão se apaixonar, que eles também vão ter o coração ferido, que eles também vão se desiludir.
e se iludirem que isso é parte do crescer. E que não adianta eu pensar como pai que eu posso privá-los disso. Não posso, não posso, principalmente porque se vocês se lembram da sua adolescência, as fantasias iam a milhão. Um milhão. Podia o pai falar, a mãe falar, mas na cabeça do indivíduo ele está vivendo aquilo, e planeja pular a janela do quarto, e planeja Romeu e Julieta, sabe Romeu e Julieta? Romeu e Julieta é a caricatura do amor proibido. Este é o amor proibido, né? Se necessário, ele morre pelo outro. Então, para que isso não precise acontecer, transforme o amor em algo bonito, onde a sexualidade faz parte, não como uma coisa promíscua de submissão. Ah, você transou com um cara, então o cara é seu dono, ele te tratou como se você não fosse nada. Não é isso. Tem dois corpos ali. O homem também às vezes está morrendo de medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que tá bom? E os dois ficam com esse medo e fica assim. O cara conquistou a mulher e a mulher se entregou pro cara. Nunca é assim. Os dois partilharam de um momento consciente de plena união. Pesado, pesado. Pesado, pesado. Enquanto a consciência recusa se aceitar esses desafios, maior se faz a pressão desses conteúdos sobre o ego, perturbando-lhe o comportamento. E aí o pai não consegue brincar com a filha, não consegue ser simplesmente pai, porque ele fica com medo, ele fica perturbado por essa pressão que está, na verdade, dentro dele, sendo movida por esses arquétipos antigos. Seguindo. Da mesma forma, esses resquícios da ânimos, merecem considerações lúcidas, de forma que sejam identificados com herança de vivências em encarnações transatas, que não foram absorvidas como deveriam pelo si profundo. Esses resquícios da ânimos, merecem considerações lúcidas, ou seja, que luz sejam colocadas sobre eles, em considerações, portanto, com a razão sendo aplicada, de forma que sejam identificados com heranças de vivências em reencarnações passadas, que não foram absorvidas como deveriam pelo si profundo. É daí que vem o machismo, o feminismo, a erotização, a posse e tudo isso que nós vamos vivendo. Porque se colocarmos a razão igual estamos fazendo agora, muito disso aí vai ser destruído. Muito disso aí vai cair por terra. Muito disso aí vai ter que ser revisto. Tá? Isso é muito importante. Tirar o poder da divisão de classes, essa consciência de classe, e trazer para o real. Eu tenho uma propaganda que está passando na TV que mostra homens e mulheres entre os governantes. Mostra um coral, com homens e mulheres, 51% de mulheres e 49% de homens, que é a divisão da população. E aí diz, se esse coral fosse feito pelas mulheres que estão na política, seria assim. Aí tem 8% de mulheres. Nós temos que conquistar o nosso espaço na política. E aí a pergunta é a seguinte: mulheres que votaram nesses homens que estão lá, não foram esses homens que falaram, nós vamos tomar esse lugar. Então, isso vai sendo colocado como um subterfúgio lá na mente, para que a pessoa pense assim, é culpa minha que esses homens estão lá, eu votei neles e eles são ruins, se eu colocar mulheres, elas serão boas. E aí, não necessariamente. Tem homem canalha, tem mulher canalha, tem homem bom, tem mulher boa, mas é uma percepção simples. Quem dá poder para um ou para outro é quem escolhe, principalmente uma democracia. Quem escolhe. Mas fica um ar de que nós não pudemos estar lá. Não nos é dada a oportunidade de estarmos lá. E na verdade Mas não é uma coisa que foi direcionada para o feminino. A política nunca foi direcionada para o feminino. Agora começa a ser direcionada para o feminino. Mas basta que uma mulher fale, eu quero ser candidata, basta que ela tenha votos e ela vai conseguir. Essa construção de que o homem é ruim, de que a mulher é boa, ou de que a mulher é fraca e o homem é forte, é uma ilusão que já não serve mais. Tem gente que quando ouve no ultrassom, olha, você vai ser pai de uma menina, já sofre.
Não pela questão do ciúme e da erotização, mas porque, queria um menino para jogar bola. Acabou de ter o jogo da seleção feminina de futebol, tua filha pode jogar bola, teu filho pode fazer balé, não há nada que impeça isso, que não seja um bloqueio mental, ancestral, trazido por isso aqui, pela falta de conscientização de ânima e ânimos, que se reverbera geração após geração. O Ederson coloca aqui: há mães que criam os filhos com extrema dependência, achando que dependência é garantia de amor. É isso que eu coloquei aqui, Ederson. Quando a mulher cria o filho só para ser filho, ela nunca deixa de ser mãe. Quando ela cria o filho para ser homem, para ser mulher, para ser adulto, quando isso acontece, ela pode voltar a ser mulher, né? Mas na maioria das vezes, o mulher dela é oprimido. Ela se casou porque tinha que casar, ela se casou por pressão social. Então a última coisa que ela quer é ficar sós com aquele marido na casa. Então, enquanto os filhos estiverem lá, ela não precisa entrar em contato com essa realidade. E vice-versa. Tá? Funciona para os dois lados. Então eles vão criando os filhos para que eles não queiram sair de casa. Quando os filhos saem, um olha para o outro assim, ó. E agora, o que eu faço? Não sabem o que fazer. Não conversam mais, não se relacionam mais, não têm mais gostos em comum. E aí entram em contato que já não tem mais. Né? A mulher está adormecida. Aí toda hora ela pega o telefone e liga para o filho. Oi, tava com saudade, enfim, tal. Tanto o homem quanto a mulher. Sérgio chegando aqui. Boa tarde, Sérgio. Divani. Pedrina chegou aqui também. João Paulo Gonçalves. O machismo ainda é muito ativo em pleno século XXI. O machismo ainda é. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Ele é ativo também nas mulheres. Tá? E transformar e trocar isso por feminismo não vai adiantar nada, só vai levar o problema para outro polo. É quebrar os ismos. Ismo, pensa duas vezes, né? Falou em ismo, a orelha já levanta. Continuando. No processo da evolução e por todo sempre, o espírito é assexuado, experienciando as duas polaridades, responsáveis pela perpetuação da espécie humana, nas quais a vigência de hormônios específicos encarrega-se de desenvolver aptidões, ora físicas, morais, intelectuais, ora emocionais diferentes, a fim de realizar a individuação plena. Desse modo, sintetizando os valores que decorrem de ambos os sexos em uma totalidade harmônica. É isso. O espírito é assexuado por todo o sempre, experienciando as duas polaridades. Para quê? Apenas para a perpetuação da espécie humana. Não houvesse necessidade de perpetuação da espécie humana, nós nasceríamos sem gênero. Tá? A única função do gênero é que nós possamos perpetuar a espécie humana, dar espaço para que outros espíritos nasçam. Mas isso não faz a família tradicional ser melhor do que a família alternativa, como é dita hoje. Porque é como dizem, né? Tem muito casal de gays que cuidam dos filhos que foram abandonados por casais de héteros. Então nós precisamos do amor. A concepção, ela é momentânea. Em 3, 4, 5, 15 minutos, 1 hora, não importa, você concebe um ser. Gerou a gravidez, a partir dali para o resto da vida dele, o gênero dos pais já não fará diferença. O que fará diferença é como ele é amado pelo pai e pela mãe. A mãe pode abraçar, mas o pai não. Ou o pai pode abraçar, mas a mãe não. Pode sentar no colo da mãe, mas não pode sentar no colo do pai. E assim ele vai compreendendo que o amor de um é melhor do que o outro e vai bloqueando um dos lados na sua própria psique. Quando o feminino dele tenta aflorar e ele quer fazer uma declaração que seja papai, eu te amo, a voz interna da cabeça dele fala: fica quieto, moleque, isso é coisa de menina. E ele não fala. Mesmo querendo. A vigência dos hormônios específicos encarrega-se de desenvolver aptidões físicas, morais, intelectuais e emocionais.
a fim de realizar a individuação plena, ou seja, eu tenho que passar por todas as experiências para que eu seja pleno. Eu tenho que saber o que é ser homem, eu tenho que saber o que é ser mulher, eu tenho que saber o que é ser filho, mãe, pai, eu tenho que saber, e eu só vou saber estando lá. E se eu tenho um bloqueio espiritual que me coloca como inferior ser mulher ou superior ser ou inferior ser homem, então eu não consigo viver os dois lados, porque eu fico na rejeição. Eu cometo suicídio, eu forço uma aparência, eu não me aceito, eu não consigo. Eu sofro. Os valores decorrem sintetizando os valores, o que seria essa individuação plena, que é o reencontro total com o sagrado, ambos os sexos em totalidade harmônica. Harmônica, não tem ruído na comunicação. É harmonioso. Não tem papéis definidos. É harmonioso. E o principal, né? Assexuado. Seguindo. Um espírito que se haja reencarnado por diversas vezes na masculinidade e, subitamente, inicie experiências femininas, apresentará uma anatomia constituída pelos implementos correspondentes. No entanto, o seu será um psiquismo ânimos, mediante o qual revelará as potências acumuladas que o propelem a atitudes masculinas, não obstante a sua constituição fisiológica feminil. Então, se o espírito passou por várias encarnações como homem, e óbvio, isso vai servir para homem e para mulher, e de repente ele vem mulher, ele apresentará uma anatomia masculina. Tá? É um homem no corpo de mulher, ou uma mulher no corpo de homem, porque é assim que ele se sente. Eu desencarnei o homem. Então, se eu desencarno agora como Vitor, a referência que eu tenho de definir quem eu sou é uma pessoa com barba. Se eu volto mulher e eu não vejo aquela barba em mim, eu posso começar a achar que eu tenho um problema. Eu posso começar a achar que eu sou inferior. Ou eu posso começar a me deixar ser seduzida por essa barba. E aí eu só vou me apaixonar por homens que tenham barba. E aí eu só vou me sentir bem com homens que tenham barba. Que vai assim que vai acontecendo as nossas projeções. Quando eu não posso vivenciar aquilo. Se chegar no extremo da não aceitação, aí eu começo a tomar hormônio até que eu tenha barba. E de mulher que eu nasci, eu me transformo em um homem. No entanto, o seu psiquismo ânimos, ou seja, masculino, mediante o qual revelará as potências acumuladas que levarão esse indivíduo a atitudes masculinas, mesmo que ele esteja num corpo feminino. Então, se nós quebrarmos o que é masculino e o que é feminino, isso não acontece mais. Se não houver mais coisas que só homens podem fazer, eu não vou nascer mulher e me sentir inferior. Eu quero fazer uma coisa que só homem pode fazer, então eu tenho que ser homem. Eu posso fazer qualquer coisa. Então tanto faz o gênero com quem eu venha a nascer. Eu vou me sentir bem assim. A Adelina pergunta dos transexuais, transgêneros, é tudo isso aí, né? É tudo um conflito de adaptação. E não há julgamento. Não há julgamento, tá? Porque o que eu tenho que pensar? Calcula você aí com 35 anos de idade. Né? Vamos falar em cima do café. Que é o café, eu gosto de falar do café, porque o café cutuca, né? Todo lugar que eu vou, o pessoal, parei de tomar café, ou então, olha, dá licença, eu vou tomar um café na sua frente. Eu acho isso legal, porque leva a consciência, né? Ninguém tem que parar ou continuar por um motivo ou outro, mas pensar sobre aquilo. Então, suponha que você tem 35 anos e toma café desde que você nasceu, né? A mãe já colocava café na mamadeira. E aí você descobre que o café te faz mal, porque te dá gastrite, enfim, você tem que parar de tomar o café. Olha o tanto que é difícil parar. Quando você estiver passando em um local que sente o cheiro do café, como vai te fazer esse aroma? Tá? Eu estou falando de 35 anos, de uma vida. Agora calcula uma psique que há 5 vidas vem como homem. E de repente se vê mulher. Não tem que condenar se foi fazer mudança de sexo, não tem que condenar se veste de mulher, não tem que condenar, porque é muito difícil se adaptar. Muito difícil se adaptar.
né? Aí quando ela é mulher, mas ela vê na rua os homens, ela fala, olha que bonito, eu queria poder usar esse corte de cabelo, eu não queria ter seios, eu queria ter isso. E ela vai se moldando, porque é o que ela quer, igual o cheiro do café, traz memórias, traz lembranças de que aquilo é bom, de que aquilo é melhor, e ela aos poucos vai se transformando naquilo. Então não é um ser inferior. É apenas um ser que está passando por um processo de transição dolorosa. Dolorosa. Principalmente se ela vem de um gênero que era dominante onde quer que ela esteja, onde quer que ela estivesse. Se ela vem de uma sociedade patriarcal, machista e agora se vê mulher, isso dá vontade até de suicídio. É uma desidentificação muito ruim. É um homem preso num corpo feminino que ele sempre considerou que não servia para nada. Ele não consegue nem pensar em se relacionar sexualmente com um homem. É nesse ponto aqui. Se para um homem machão, machista, uma mulher serve apenas para abuso ou para satisfação sexual e de repente ele se vê num corpo de mulher, é óbvio que ele vai se transformar em homoafetivo. É óbvio que ele vai se sentir atraído por mulher, porque quando ele pensa na hipótese de um homem se aproximando e fazendo isso com ele, ele gera uma rejeição imensa. Então ele continua procurando mulheres. E você vai encontrar um grande número de lésbicas que são abusadoras na sua relação. Mandonas, possessivas, colocam a pessoa na submissão, ciumentas. É desse sentido. Porque é o espírito que está ali, acostumado naquele ponto. Tá? Um outro ponto que ajuda a entender. Quando você conversa com um gay, assumidamente, reconhecidamente, tranquilamente gay, o que nós chamamos do gay passivo, isso não existe, né? Sempre tem trocas, mas aquele que se sente com a energia feminina, ele não tem interesse em gays, ele tem interesse em homens. O gay fala para você, eu não gosto de gay, gay já sou eu quero um homem. É nisso que nós estamos falando aqui. Por isso que você não vê dois gays estereotipados namorando. Aqueles que dão pinta. Porque ele se sente feminino, ele não quer outra mulher, ele quer um homem. Tá? Então isso é muito importante para nós compreendermos essa temática aqui. O espírito que está ali dentro, assexuado, vivenciando uma rejeição e uma desconexão com o seu gênero, ainda começando a se adaptar a essa nova realidade, vai ter suas recaídas, vai ter sofrimento, até que ele consiga compreender que aquilo não é inferior nem superior. A Dênia pergunta se procuramos no parceiro o que é presente no pai ou na mãe. Não necessariamente, né? O que é dito é que nós procuramos no parceiro, entre ânima e ânimo, se eu tenho ânima, isso nós vamos ver aqui no próximo slide, o 2, se eu tenho ânima muito desenvolvida, se eu sou um homem muito sensível, muito mais para o lado feminino, eu vou procurar uma mulher muito mais para o lado masculino. Tá? Não pode ser coincidência que ela seja parecida com a minha mãe, porque essa necessidade que eu trago em espírito me fez, pela programação reencarnatória, procurar pais que pareçam com isso. Tá? Então é natural que eu nasça de acordo com o que me falta, porque é isso que eu preciso aprender. O que eu já tenho, eu já tenho. Então, se o que me falta é energia masculina, é natural que eu nasça de uma mãe mais masculina. E aí é natural que eu me interesse por mulheres mais masculinas, mas não é que uma coisa leva a outra. Isso é meu. A Nádia pergunta, se não houver mais coisas de homem e coisas de mulher e todos puderem fazer qualquer coisa independente do sexo, não haverá mais homossexualidade. É isso? Talvez haja, mas não vai haver mais esse sentimento intrínseco de que um é inferior ao outro. Se eu sinto que o homem é melhor e eu nasço mulher, eu fico mal com isso. Se eu entendo que os dois são iguais, tanto faz. Eu não vou ter problema. Tá? Então, ao invés de pensar no fim da homossexualidade, né, nós estamos falando mais assim, em uma expansão da sexualidade a um ponto em que isso não faça diferença. O que hoje nós chamamos de bissexualidade, mas não no sentido de orientação sexual, mas no sentido de amor. Não que tudo se resuma ao ato sexual em si. Mas eu posso, sendo homem, gostar tanto de um amigo a ponto de falar, cara, eu te amo, e dar um beijo no rosto dele, sem entender isso como um problema. E fazer o mesmo com uma menina, sem entender que eu tô querendo transar com ela.
A sexualidade ela vai se concentrar apenas na parte de reprodução. O sentimento vai ficar conectado muito mais com o outro ser, independente se é homem ou mulher, porque nós não vamos ter esse tabu de ser tocado pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Né? Vai haver um desbloqueio, um amadurecimento. Tá? E não um retorno ao conservadorismo da família tradicional. Nós vamos ver coisas assim, pessoas que se identificam pelo prazer, que às vezes nem sexual, entendeu? 3 pessoas morando numa casa que talvez nem queiram transar entre si, mas que se abracem, assistam um filme abraçado, deem risada e vão transar com outras lá fora. Né? E aí tem um desses dois tem um filho e ele seja criado, e aí assim nós vamos expandindo o nosso campo. Né? Não nessa limitação, porque se não existe sexo no espírito, também não existe pai e mãe. Existem figuras parentais. E quando a figura parental for o mundo todo, aí nós estaremos em um mundo superior. Tá? Quando o seu filho de 3 anos de idade sair na rua, lógico que não é assim, porque a evolução transforma o espírito em mais etéreo. Mas imagine nos nossos dias hoje. O seu filho de 3 anos de idade, ele sai andando na rua e ninguém vai estuprá-lo, porque ele é filho de todo mundo. Ninguém vai sequestrá-lo. Então ele está passando na frente de uma casa e tem uma mulher e fala: oi filho, você está com fome? Toma uma bolachinha. Ele é do mundo, todo mundo é de todo mundo, mas não num sentido de orgia, não no sentido promíscuo, mas em um sentido de amor, que nós cuidamos uns dos outros sem esses bloqueios de posse e de erotização. Né? Aí a construção do desbloqueio da individuação acontece. Seguindo. Nos casos opostos, né, o ser masculino herdará as experiências femininas, dando vitalidade à ânima, que predominará em seus conteúdos psicológicos. Aqui ela só inverteu, né? Um homem que nasce como que sempre foi homem e nasce mulher, e a mulher que sempre foi homem e nasce como homem, vai haver essa predominância de um ou de outro. E aqui é importante o que foi perguntado, ó. É muito provável que este animus anima, em supremacia psíquica sobre a organização anatômica, faculte ao indivíduo identificar-se como seu oposto em outro ser, cuja organização seja diversa da sua exteriorização psicológica. Esse ânimo animas em supremacia psíquica sobre a organização anatômica, ou seja, importa mais o nosso masculino e o nosso feminino espirituais do que a nossa genitália, permitirá que nós nos identifiquemos com o nosso oposto em outro ser cuja organização fisiológica seja diversa da sua exteriorização psicológica, que é o que foi dito anteriormente. Então, o que acontece? Ao que isso daria origem, para explicar melhor? Graças a essa identificação dos conteúdos arquetípicos, o homem, no uso de suas funções, mas de aparência frágil e compleição emocional gentil, em quem a ânima se encontra prevalecente, irá vincular-se a uma mulher cujo ânimos desempenha um papel de comando na área da personalidade e dos relacionamentos. O oposto também é real, pois que da mesma gênese e de consequências idênticas, ou seja, eu vou procurar o que me falta no outro. Se não faltar nada em mim, eu não procuro o outro, eu apenas congrego com ele, eu apenas convivo com ele, harmonicamente, porque eu não cobro ele de me dar o que me falta. Eu não cobro que o meu marido troque a lâmpada, eu não cobro que a minha esposa passe a roupa, eu não cobro que o meu filho brinque de carrinho. Eu não cobro, porque eu estou resolvido. Eu estou bem resolvido comigo. Ok? Então, quando eu identifico isso, bom, eu tenho um gênero masculino, mas eu sou sensível, eu vou procurar uma mulher que seja forte. Se eu tenho isso em mim, eu não preciso procurar uma mulher para isso. Porque eu já tenho isso em mim. Sendo quem eu sou, eu vou conviver com algumas pessoas com quem eu falo, olha, você é tão legal que eu quero morar com você. Mas aí não é porque eu preciso da pessoa, é porque ela me faz bem, porque ela me aceita como eu sou. E aí eu também não vou determinar posse sobre ela. Você é minha, você não pode sair com essa pessoa, você não pode usar essa roupa. Isso tudo não vai existir. Não existe no indivíduo que alcançou a individuação. Ele sente-se livre
E, por consequência, ele prega a liberdade e até se esforça para ajudar os outros a se libertarem também, ao invés de aprisioná-los em mais culpas. Seguindo, sem qualquer prejuízo para a saudável convivência sexual, os arquétipos complementam-se, produzindo harmonia, o que se torna perturbador quando essa identificação não é levada em conta e a atração é mais física do que psicológica. Os arquétipos complementam-se, produzindo harmonia, o que se torna perturbador quando essa identificação não é levada em conta. Ou seja, eu não estou procurando uma pessoa que tenha o arquétipo complementar ao meu. Eu estou procurando alguém a quem meus olhos se sentem atraídos pela beleza. Ela é bonita, mas ela é mandona, eu também sou mandão, então nós vamos ficar os dois brigando, e brigam, e bate a porta do carro, e reclamam com os vizinhos. O que acontece? Quando a união é realizada pelos 5 sentidos básicos. Teu cheiro é bom. Teu corpo é bonito, gostei das suas pernas, gostei do seu peitoral, gostei do carro que você dirige, qualquer coisa que seja. Quando a aparência física ou quando a construção exterior, materialista, terráquea, for a prioridade, a chance desse relacionamento dar certo é muito pequena. Porque ficamos reféns dos nossos sentidos. Então tem muita gente aí que na adolescência, por exemplo, tinha uma amiga ou um amigo que eram considerados feios, mas que eram gente boa. Ai, como eu queria gostar desse amigo, como eu queria gostar dessa amiga. Pena que é gordinha, pena que é magrinha, pena que... E aí, mas eu vou gostar justo lá do cara, da mulher, que não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque é bonito. Porque tem um decote maravilhoso. Porque tem um cabelo que é uma beleza. E aí eu fico lá me relacionando com o cabelo e ao invés de procurar algo que me complementa, eu encontro algo que conflita. Ânimos com ânimos, ânima com ânima. Então não funciona dentro do que nós estamos acostumados. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Dani, é isso aí. Esse ditado resume bem isso. Muito bem. Nós crescemos ouvindo que homem com homem é pecado mortal. A religião católica ensinou isso há muito tempo. Como lidar com isso agora? O que eu chamo de uma forma de brincadeira é chamar Moisés e dar um beijo no rosto dele, assim. Falou, Moisés, para, cara. Esse Levítico que você escreveu aí é muito pesado, porque você colocou palavras na boca de Deus. Vai ler o Levítico na Bíblia, é lá que está tudo isso. No Velho Testamento tem 5 livros de Moisés. Um deles se chama Levítico, que é o livro das leis de Deus. Não os 10 mandamentos, o Levítico. Lá tem tudo. Tudo que norteia muitas das religiões ocidentais, principalmente. Então, Moisés falou isso. Se é que falou, tá? Mas isso foi sendo traduzindo como se fosse palavras de Deus. Então, a religião não fala por Deus, ninguém fala por Deus, ninguém fala pelo sagrado. O sagrado fala dentro da sua consciência. Se para a sua consciência está ok, então a aprovação já veio. Não importa se para a consciência dos outros não esteja. Você vai se adaptar ao universo de acordo com a sua realidade, não com padrões impostos por indivíduos com batina, segurando cajados de ouro que foram roubados de aborígenes, onde houve massacre e estupro. Não são esses indivíduos que vão determinar, nem sacerdote católico, nem dirigente espírita, nem pastor protestante, nenhum desses indivíduos detém a consciência plena do que é a palavra de Deus. Só a sua consciência tem. Nem o que eu estou falando aqui deve ser levado em conta, mas o como você se sente identificado no mundo, isso tem que ser levado em conta, porque é o teu sagrado falando com você, dentro dos seus limites, dentro das suas resistências, dentro do seu momento evolutivo. Desde que os outros fiquem aí pregando o que eles querem pregar. Porque no fim, trata-se apenas de hipocrisia. Trata-se apenas de uma obrigação que não faz sentido nenhum. Tá? Fica sofrendo para todo mundo. Homem com homem é errado. Eu fico sofrendo por ver 2 homens se beijando e eles estão lá adorando o beijo. Então quem que está sofrendo aqui? Só eu. Só eu. Se não existe sexo, se a construção
ela é uma construção espiritual, que é energia, será que Deus está olhando e falando, ah, não, você tem uma genitália masculina, então eu não te amo mais porque você beijou alguém com a genitália masculina? Não faz sentido. É muito pequeno pensar nisso, mesmo sabendo que esse discurso causa raiva em muita gente, vai fazer gente desligar esse vídeo, vai fazer gente me atacar, não tem problema. Eu estou tranquilo com a minha consciência e eu costumo pensar sempre no que é o espírito e não no que é a matéria. Isso aqui é um veículo para aprimoramento, não é a morada final. Isso, chama o Moisés e mostra para ele que não precisa ser tão rígido, né? Já passou aquilo lá. Não precisa usar o nome de Deus para incutir tanta culpa nas pessoas. Dá um pouco de amor para Moisés, porque a vida dele não foi fácil. Se é que as palavras dele não foram deturpadas. Então, aqui para fechar, no Livro dos Espíritos, tem uma nota do expositor aqui. Livro dos Espíritos, capítulo 4.6. Sexo nos Espíritos. Pergunta número 200. Os espíritos têm sexo? Resposta: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Vejam que na primeira pergunta, na 200, ele já está falando disso. Não é o sexo, porque o sexo é orgânico e os órgãos são do corpo físico e o espírito não tem corpo físico. Então, como eles se relacionam? Amor e simpatia. Quando nós alcançarmos essa constituição aqui e entender que um lar amoroso pode ter 2 homens, 2 mulheres, 2 homens e uma mulher, tanto faz, aí nós vamos conseguir nos aproximar mais do que é sublimação. Pergunta 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Resposta: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. E aí um comentário de Kardec. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes a provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então tá aí. Aqui você tem Joana falando, Vitor falando, Kardec falando, podemos estar todos errados, podemos estar todos certos, mas estamos aqui para aprender. Então, dentro dessa visão, que nós possamos começar a rebater esses argumentos patriarcais, esses argumentos matriarcais, esses argumentos sexistas, ao invés de começar a construir uma nova polarização voltada para agora seremos feministas, depois nós vamos ser o quê? Depois nós vamos ser o quê? Tá? Então, trabalhemos para sermos espíritos, para nos desconectarmos dessa coisa de masculino e feminino internamente, para que não precisemos nos sentir agredidos quando manifestações de amor brotam em seres do mesmo sexo. Porque são manifestações de amor, e onde há uma manifestação de amor, há uma manifestação do sagrado, e não sou eu que vou dizer que isso está errado. Beatriz Brandão também tem vários vídeos que auxiliam nessa desconstrução de vários paradigmas, também está aqui, seja bem-vinda. Então é isso aí, deixa eu colocar só a última parte aqui para encerrarmos. O próximo encontro, então, dia 23, às 17h15, conscientização dos arquétipos primordiais, parte 3. Tá bom? Espero que tenha sido muito bom para vocês, porque esse estudo, para mim, com certeza, permitiu grandes expansões, grandes pensamentos. Sei que gera muita ferida, sei que traz muita coisa à tona, sei que é polêmico para algumas pessoas, mas o que eu coloco desde já não é polêmico para mim. Eu não dialogo com extremistas, então façam o que quiser dessa informação, a minha consciência está tranquila e continuarei fazendo o trabalho de desconstruir essas mensagens pesadas, culposas, maliciosas, palavras colocadas na boca de Deus e do sagrado, como se alguém fosse responsável por dizer o que ele pensa ou como ele age. Tá bom?
Então é isso aí, nos vemos na semana que vem. A quem faz os 2 estudos, em 15 minutos ou coisa de 20 minutos, começaremos o estudo do autodescobrimento. A vocês que fazem apenas esse, uma ótima noite, muito obrigado pela companhia. Vocês da Rádio Amigo Espírita também, pessoal do SoundCloud, todos vocês. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e muita paz.